Em uma noite tranquila de janeiro de 2019, em uma casa modesta no subúrbio de Chuluota, na Flórida, uma família aparentemente comum foi destruída por um ato de traição inimaginável. Este é o caso real de Grant Amato, um filho que, consumido por uma obsessão digital, se tornou o responsável pela morte de seus pais e irmão. Baseado em registros policiais, depoimentos judiciais e investigações documentadas, esta narrativa explora os fatos sem sensacionalismo, focando no peso psicológico que levou a essa tragédia. Imagine uma casa como tantas outras, paredes bege, um quintal arborizado, o som distante de carros na rodovia. Dentro dela, Chad Amato, um farmacêutico clínico dedicado, e sua esposa Margaret, uma gerente de operações sênior, criaram uma vida estável para seus filhos. Chad, com sua rotina meticulosa, chegava em casa após longos turnos, sempre pronto para aconselhar. Margaret, conhecida por sua gentileza, gerenciava o lar com eficiência, equilibrando carreira e família. Seus filhos, Cody e Grant, cresceram juntos, compartilhando interesses em saúde e fitness. Cody, o mais novo, com 31 anos na época, era um enfermeiro anestesista bem-sucedido, vivendo em casa enquanto construía sua carreira. Grant, aos 29 anos, seguira um caminho similar, formando-se em enfermagem na Universidade da Flórida Central. Jason, o meio-irmão mais velho de outro casamento, morava separado, mas mantinha laços próximos. A família Amato representava o sonho americano suburbano. Educação superior, empregos respeitáveis, fins de semana em família. Vizinhos os descreviam como reservados, mas amigáveis. O tipo de pessoas que acenavam ao passar, sem dramas aparentes. No entanto, por trás dessa fachada, rachaduras começavam a se formar, invisíveis a olhares casuais, mas carregadas de uma tensão que crescia como uma sombra alongada ao entardecer. Grant Amato nasceu em 20 de maio de 1989, em Orlando, e desde cedo mostrou potencial. No colégio Timber Creek, ele e Cody se destacaram no time de levantamento de peso, canalizando energia para o autocuidado. Ambos ingressaram na universidade com ambições na área de saúde, sonhando em se tornar enfermeiros anestesistas. Cody concluiu o programa com sucesso, mas Grant, embora tenha conseguido um emprego no Advent Health Orlando, começou a tropeçar. Em junho de 2018, ele foi suspenso sob suspeita de roubar e administrar indevidamente medicamentos sedativos a pacientes. Relatórios hospitalares revelaram 8 frascos vazios de Propofol em quartos sob sua supervisão, sem ordens médicas. Durante o interrogatório, Grant admitiu ter dado medicamento a pacientes que não estavam relaxados o suficiente, uma violação grave que levou à sua demissão. Ele foi preso por furto qualificado, mas as acusações foram retiradas. Oficiais notaram que ele mencionara pensamentos suicidas, mas não o consideraram uma ameaça imediata. Sem emprego, Grant se isolou em casa, passando horas no computador. Sua família, preocupada, o apoiou em uma tentativa de carreira como streamer no Twitch, comprando equipamentos caros, câmeras, microfones, um setup profissional. Eles acreditavam que isso o motivaria, mas Grant mentia. Em vez de transmitir jogos, ele navegava por sites pornográficos, mergulhando em um mundo virtual que o consumia. Foi nesse abismo digital que Grant encontrou Silvia Ventsislavova, uma modelo de webcam búlgara conhecida como Sylvie, ou Adi Sweet, no site MyFreeCams. O que começou como uma distração evoluiu para uma obsessão unilateral. Grant passava até 4 horas por noite em sessões privadas, comprando tokens, moedas virtuais, para manter o contato. Cada minuto custava 90 tokens, e ele gastava milhares por sessão, enviando presentes como lingerie e brinquedos sexuais. Para sustentar isso, ele se apresentava como um gamer rico e bem-sucedido, uma fantasia que contrastava com sua realidade desempregada.
Documentos financeiros revelam que ele roubou cerca de $200 mil das contas da família, cartões de crédito de Chad e empréstimos de Cody, tudo sob o pretexto de investir em sua carreira no Twitch. A família notou discrepâncias, contas inchadas, extratos inexplicáveis, mas inicialmente atribuiu a erros bancários. Grant se isolava cada vez mais, trancado em seu quarto, as noites se estendendo até o amanhecer, com o brilho azulado da tela refletindo em seu rosto. Vizinhos relataram vê-lo menos, notando que ele evitava conversas, sempre apressado, com olhares distantes. Um conhecido da família, em depoimento posterior, descreveu Grant como alguém que parecia estar em outro mundo, como se uma névoa o envolvesse. Sinais de mudança psicológica surgiam, irritabilidade crescente, mentiras sobre empregos fictícios, um distanciamento emocional que deixava a casa mais silenciosa, mais pesada. A família Amato, unida por laços de lealdade, tentou intervir. Em dezembro de 2018, eles descobriram a extensão do vício e dos roubos. Chad e Margaret confrontaram Grant, revelando recibos que mostravam transferências para a Bulgária. Foi um momento de choque. Como um filho tão promissor poderia ter caído tão fundo? Eles o enviaram para um centro de reabilitação em Fort Lauderdale, especializado em vícios em internet e pornografia, custando $15 mil. Grant ficou lá por 2 semanas, retornando com promessas de mudança. A família estabeleceu regras estritas: encontrar um emprego, terapia semanal e, acima de tudo, 0 contato com Sylvie. Era uma linha dura, testemunhou Jason Amato no julgamento, mas necessária para salvá-lo. No entanto, Grant convenceu Margaret a permitir que ele usasse o computador dela para procurar empregos e logo retomou o contato secreto. Quando Chad descobriu, em 23 de janeiro de 2019, explodiu uma discussão acalorada. Pare com isso ou saia de casa, foi o ultimato. Grant embalou suas coisas e deixou a residência naquela noite. Mas a tensão pairava como uma nuvem escura, uma sensação de inevitabilidade que os familiares não podiam nomear. Investigadores mais tarde notariam que Grant havia roubado uma pistola AEWE Jericho 941 de um amigo meses antes. Um detalhe que retrospectivamente sinalizava um planejamento sombrio. Isolamento aprofundado. Grant dormia pouco, comia irregularmente, seu mundo reduzido ao virtual. Psiquiatras consultados durante a investigação descreveram isso como um vício compulsivo, onde a realidade se dissolvia, deixando apenas a ilusão de conexão. Enquanto a família tentava prosseguir, ignorando os sinais que agora parecem gritantes, as mentiras acumuladas, o olhar vazio de Grant, o silêncio opressivo que preenchia as refeições, a tragédia se aproximava. Vizinhos, em entrevistas policiais, mencionaram uma atmosfera estranha na casa Amato nos dias anteriores. Luzes acesas até tarde, menos movimento, como se algo pairasse no ar. Um investigador do Departamento de Polícia de Seminole County, em relatório, observou: era como se a casa estivesse prendendo a respiração. Na noite de 24 de janeiro, Margaret estava no computador do escritório de casa, talvez gerenciando e-mails de trabalho, o som suave do teclado ecoando no silêncio. Chad retornaria do turno, exausto, mas rotineiro. Cody, terminando seu plantão como enfermeiro, planejava jantar em família. Grant, expulso no dia anterior, retornou à casa, talvez com chaves sobressalentes, talvez por uma porta destrancada. A narrativa aqui se torna pesada, o ar carregado de uma estranheza inescapável. Sem detalhes gráficos, basta saber que, em sequência calculada, Grant usou a arma roubada para acabar com as vidas de sua mãe, pai e irmão. Ele esperou pelo retorno de cada um, transformando o lar em um palco de traição. Para encobrir, posicionou a cena como um murder-suicide atribuído a Cody, uma manipulação fria que revelava a profundidade de sua desconexão psicológica.
Depois, fugiu na escuridão, deixando para trás um silêncio absoluto, quebrado apenas pelo zumbido distante de aparelhos eletrônicos. A descoberta veio na manhã seguinte, 25 de janeiro. Colegas de Cody no hospital, preocupados com sua ausência incomum, ele era pontual, dedicado, solicitaram uma verificação de bem-estar. Policiais chegaram às 9h17 da manhã, encontrando a casa trancada, mas algo errado no ar, quieto demais. Ao entrar, depararam-se com a cena: corpos no escritório, cozinha e sala de armazenamento. Sem descrições viscerais, o impacto foi imediato. Uma família apagada em sua própria casa. Jason Amato, alertado, chegou em choque, descrevendo em testemunho: "Eu só me lembro de cair no chão, o mundo desabando." Investigadores rapidamente montaram uma timeline digital. A última atividade no computador de Margaret foi às 16h44. Chad chegou por volta das 17h30, Cody às 21h00. Mensagens enviadas do telefone de Chad para Cody, atraindo-o para casa, eram suspeitas. Grant foi rastreado pelo seu Honda Accord 1996, capturado em um hotel Doubletree, em Orange County, após uma caçada de 24 horas. Durante interrogatório, ele ofereceu histórias inconsistentes, alegou ter visto polícia na casa e fugido para um Panera Bread, pesquisando notícias principais. Jason o confrontou por telefone. "Confesse se foi você." Mas Grant negou. Evidências forenses, inconsistências na encenação, como a posição da arma, selaram sua culpa. Um detetive observou: a cena era forçada, como uma performance ruim. A investigação revelou camadas de desconforto psicológico. O vício de Grant não era apenas entretenimento, mas uma fuga que distorcia a realidade, tornando a família obstáculos em sua fantasia. Relatos de conhecidos pintavam um retrato de um homem cada vez mais distante, sua mente aprisionada em um loop de obsessão. No julgamento iniciado em 15 de julho de 2019, promotores argumentaram que o ultimato familiar foi o gatilho, com Grant gastando fortunas roubadas para manter a ilusão de romance com Sylvie. A defesa questionou viés na identificação, mas testemunhos, incluindo Jason lendo regras familiares, sem contato com Sylvie, emprego obrigatório, foram devastadores. Jurados deliberaram por 8 horas, condenando Grant por 3 contagens de assassinato em primeiro grau premeditado em 31 de julho. Na fase de pena, em 9 de agosto, Jason testemunhou contra o irmão, lágrimas escorrendo: "Eu amava ambos os meus irmãos." O Estado buscou a pena de morte, mas o júri não unânime resultou em prisão perpétua sem parole, sentenciada em 12 de agosto. Grant, ao ser perguntado sobre remorso, respondeu friamente: "Minha família me culpa por meses por arruinar suas vidas, roubar e não seguir regras. Então posso ser culpado por isso também." O impacto emocional foi profundo. Jason perdeu sua família inteira, carregando o fardo de sobrevivência. Socialmente, o caso destacou perigos de vícios digitais, com especialistas debatendo o isolamento online como fator de risco para colapsos mentais. A repercussão pública foi imediata e intensa. Mídia nacional cobriu o julgamento, com canais como Court TV transmitindo ao vivo, transformando o caso em um alerta sobre obsessões virtuais. Artigos no Orlando Sentinel e A&E True Crime dissecaram a timeline, questionando como sinais foram ignorados: o roubo inicial de remédios, o vício crescente. Redes sociais fervilharam com discussões. Como uma família amorosa não viu isso vindo? Debates sobre saúde mental online ganharam tração, com organizações como a National Alliance on Mental Illness citando o caso em campanhas. A cobertura midiática, embora sensível, criou uma atmosfera de desconforto coletivo, lembrando que tragédias assim podem ocorrer em lares comuns. Anos depois, em 2025, Grant foi ligado a outro plot sombrio: mensagens românticas com a esposa de uma estrela de TV,
envolvendo um suposto plano de assassinato por aluguel, reforçando a percepção de uma mente perturbada sem redenção. Mas o foco permanece nas vítimas: Chad, Margaret e Cody, cujas vidas foram interrompidas por uma traição interna. Uma pausa reflexiva se instala, o silêncio permitindo que a gravidade dos fatos ressoe. Este caso real, documentado em arquivos judiciais e relatórios policiais, serve como um lembrete perturbador do terror que pode crescer dentro de mentes isoladas. O medo não vem de monstros externos, mas da erosão gradual da empatia, da inevitabilidade de uma obsessão que transforma amor familiar em... As vítimas, Chad com sua dedicação incansável, Margaret com sua bondade quieta, Cody com seu futuro promissor, merecem ser lembradas não pelo horror de seu fim, mas pelo impacto irreversível de sua perda. Que isso nos impulsione a reconhecer sinais de desconexão psicológica, a intervir antes que o silêncio se torne opressivo. Crimes assim jamais devem ser romantizados. Eles são cicatrizes na tecido social. Um aviso de que o abismo digital pode engolir vidas inteiras.